Legal, então vamos iniciar, gente, porque a gente tem muito papo para bater aqui. Olha só, eu preparei aqui, ó, um script pra gente falar, ó, um pequeno script, tá? Não se assustem. E a ideia hoje é a gente falar um pouquinho aqui a respeito do tarô em si, né? Para quem não me conhece, tá chegando aqui e ainda não sabe muito bem quem sou eu, meu nome é Bruno Cássaro. Eu sou professor de tarô, eu dou aulas de tarô desde 2016. Eu tenho, agora não sei muito bem quanto que tá, mas da última vez que eu olhei, a gente tinha um pouquinho mais de 9.000 alunos numa plataforma de cursos online chamada Udemy, né? Então, provavelmente deve ter alguém aqui que já fez algum curso meu lá na Udemy. Então, eu queria falar um pouquinho com vocês e também trazer um processo de reflexão a respeito do tarô, né? Por quê? Porque a gente fala tanto do tarô, a gente olha tanto para o tarô como uma ferramenta mística, né? Como uma ferramenta de autoconhecimento, e às vezes a gente não se dá não consegue perceber realmente o que tem por trás de tudo isso. Quem já joga e quem tem vontade de aprender também, aí fica com a dica aqui, né? Para a gente poder trabalhar esses princípios aqui, essas questões. É a minha forma de ver o tarô, então vale a pena a gente dizer que eu não sou dono da verdade e que muitas vezes a gente pode estar equivocado. Eu já mudei de ideia várias vezes, e porque a gente evolui, a gente vai aprendendo e a gente vai tentando cada vez ir para um caminho mais adequado, né? Então, primeira coisa que a gente precisa entender, antes da gente começar a falar de tarô efetivamente, é que nós somos seres em processo de evolução. Então, essa é a primeira premissa para qualquer bate-papo a respeito de tarô. Então, gente, a primeira premissa é que nós somos seres em estado de evolução. Nós nascemos, nós vivemos aqui nesse plano físico com a necessidade e com o propósito de experimentar, e através das experimentações que nós fazemos, nós criamos conhecimento que depois a gente volta lá para a fonte ou para onde a gente veio, né? Que nossa mente é tão limitada que a gente não consegue muito bem entender, compreender essa dinâmica existencial, mas a gente volta para lá com esse aprendizado, né? Então, assumindo essa premissa, a gente vem para cá sempre com uma premissa de estar evoluindo, tá? Como seres em estado de evolução, a gente não tem uma visão ampla desse nosso mundo manifesto. A gente enxerga uma fração dele, tá? Que é o quê? O que a gente consegue perceber com os nossos 5 sentidos, né? Que é o tato, o olfato, o paladar, a audição e a visão. Então, com esses 5 sentidos, a gente consegue observar a realidade que nós vivemos. Quando a gente fala de ferramentas oraculares, uma delas é o tarô, a gente está falando de uma ferramenta que nos possibilita enxergar um pouquinho mais do que esses cinco sentidos aqui, né? O tarô, para mim, ele é uma ferramenta onde a gente faz uma leitura energética do outro, tá? A gente acessa o campo energético de quem está jogando tarô com a gente, e baseado naquela energia, a gente trabalha com a projeção de futuro. Pode ser que a pessoa tome uma decisão ou escolha diferente daquilo que a gente está comentando ali na jogada, e isso transmute aquele resultado ele mude, né? Por quê? Porque o livre-arbítrio a gente sabe que ele faz com que o nosso futuro seja escrito a cada momento. Então, quando a gente olha para as lâminas do tarô, na minha visão, elas são o quê? Elas são uma ferramenta de captura de uma linguagem que, na verdade, é uma linguagem de energia do consulente, tá bom? Eu gosto muito de trabalhar com definições, tá? Então, para a gente poder ter uma visão clara, eu gosto da gente ir pela interpretação das definições, né? Então, quando a gente pega, vamos dizer qual é a definição do que é o tarô. O tarô é um conjunto de lâminas ou cartas que possuem uma representação simbólica e podem ser utilizadas como oráculo para analisar a condição humana, sem levar em consideração as tendências. Ele expressa a potencialidade de eventos, levando em consideração o estado atual do indivíduo perante o fato.
O tarô possui alegorias e símbolos que representam vibrações energéticas dos humanos. Então, quando a gente fala a respeito do tarô, a gente precisa destrinchar essa definição aqui, né? É uma coisa um tanto quanto complexa. Vamos ver se a gente consegue, pegando e pensando alguns conceitos aqui. Ó. O tarô é um conjunto de lâminas ou cartas. Conjunto de lâminas ou cartas. Tá aqui o meu tarô, né? São cartas ou lâminas. Estão aqui, ó, bonitinhos, prontos para a gente embaralhar e fazer aqui uma tiragem, uma leitura, etc. Essas lâminas ou cartas possuem uma representação simbólica. Bom, vamos lá, gente. Quando a gente fala de símbolos, esses símbolos eles estão contidos, primeiro, no nosso inconsciente coletivo, né? Então, por exemplo, eu como ser vibrante, existente, manifestado nesse plano, eu conheço alguns símbolos, né? Então, por exemplo, se alguém me chega e faz esse desenho aqui, ó, né? Eu imediatamente já vou saber que é um coração, né? Então, esse símbolo aqui, desde criancinha, ele foi impregnado na minha consciência, né? No meu conhecimento. Então, automaticamente eu já entendo que isso aqui é um coração, tá? Só que os símbolos, eles não são apenas, eles não têm apenas esse tipo de significado, né? Eles também têm um significado mais conceitual, tá? Então, vou ver se eu consigo fazer um exemplo aqui, ó. Por exemplo, este símbolo aqui, ó. Eu quero que vocês... Não sei se ficou bom, né? Mas vamos ver, ó. O que significa esse símbolo aqui, ó? Vamos ver se alguém aí acerta. Ou então este símbolo aqui, ó. Acho que esse aqui vai ser mais adequado aqui pra gente entender. Esse aqui, ó, por exemplo, né? Então, a gente tem aqui dois símbolos, né? Um eu desenhei uma árvore com triângulos, né? Tá muito mal desenhado. E o outro um gorrinho, né? Esse gorrinho aqui, ele remete ao quê, né? Ele remete a Papai Noel, aquela coisa do gorro vermelho, né? Então, se a gente olhar para esse símbolo, né? Ele não vai ser simplesmente um gorro. Ele vai estar associado a alguma coisa a mais, que está contido dentro do nosso imaginário, que está contido dentro daquilo que a gente expressa como pessoa existente aqui nessa terra, né? A gente tem uma capacidade de associar símbolos a sensações, símbolos a emoções. E isso é muito importante, porque a gente vai criando, né, uma leitura através desse simbolismo que mostra outras coisas além. Tudo na vida, todas as informações que a gente passa, elas são passadas através de analogias, tá? Então, o símbolo nada mais é do que uma analogia para alguma coisa. Por exemplo, a Karina, que acabou de entrar aqui, Karina Janeiro, lá de Portugal. Karina é mãe, né? Tem uma filha, a Karina. Agora, vamos pensar assim, gente. O que é ser mãe? Né? Eu não vou saber explicar jamais. Mas se a Karina me falar o que é ser mãe, ela vai conseguir me explicar o que é ser mãe, porque ela é mãe. Agora, qual é a linguagem que ela vai utilizar para me explicar o que é ser mãe? Ela vai falar, olha, Bruno, ser mãe é tão bom quanto você andar na praia no final de tarde. Ela está usando uma analogia para representar o que é ser mãe. Como eu já andei na praia final de tarde, eu sei exatamente o que ela está me dizendo. Então, tudo no mundo, todas as linguagens, elas são... quando a gente vai explicar alguma coisa para alguém, a gente sempre vai explicar através de processos análogos. Quando a gente fala de sensações, por exemplo, eu senti uma dor tão forte que nem dor de dente.
Só quem teve dor de dente vai saber que a dor é forte. Quem não teve dor de dente vai imaginar, puxa, a dor de dente deve doer pra caramba, né? Então, a gente vai sempre trabalhar com analogias para aquilo que é conceitual, para aquilo que a gente tem como entendimento próprio, para aquilo que a gente tem como conceituação e entendimento dentro de nós. Então, o que acontece aqui nesse caso? Toda vez que a gente vai falar sobre algo que nós sentimos, que nós temos a compreensão, mas essa compreensão é nossa, única e exclusivamente nossa, a gente acaba fazendo uso de analogia. E muito sabiamente, quem inventou o tarô, que provavelmente foram várias pessoas, não foi uma só, né? Acabou pegando e trazendo esse simbolismo para as cartas. Então as cartas, na verdade, elas contêm conceitos simbólicos, né? Contém alegorias simbólicas que representam algo. O que é esse algo? É a energia do ser humano. Quando a gente olha para os arcanos, lá atrás, quando eu comecei a estudar tarô, até mesmo já dava aula, eu falava muito de arquétipo, né? Ai, porque você tem o arquétipo da imperatriz, né? Então, o arquétipo da imperatriz é uma pessoa assim, assado, parari, pororó, e aí você vê essa pessoa com o arquétipo da imperatriz. Beleza. Só que aí eu começava a fazer leituras e eu tinha dificuldade. De quê? De fazer processos divinatórios. Por quê? Porque, por exemplo, meu marido tá me traindo e aí sai uma imperatriz. E aí, como é que eu respondo essa pergunta? Meu marido está me traindo com a carta da imperatriz, sendo que a única coisa que me vem à mente é que ela é uma mulher próspera, uma mãe que gosta muito de cuidar do outro, né? Como é que eu faço para responder essa questão, né? Então, eu comecei a entender que cada carta não é um arquétipo, mas sim um fractalzinho, é um pedacinho de um arquétipo. E que quando combinadas, essas cartas, elas formam sim um arquétipo. Então, por exemplo, aqui, ó, quando ela está combinada, a imperatriz com o diabo, eu vejo uma pessoa com atitudes muito libidinosas, né? Então, geralmente uma mulher, né, com atitudes muito libidinosas. Então, observa que aqui eu formei um arquétipo, né, com duas cartas. Outra coisa, é muito complicado você restringir o ser humano a um arcano. Por quê? Porque eu posso estar vibrando no meu trabalho uma imperatriz próspero, super eficiente, muito pragmático, muito realizador, e no meu casamento está vibrando uma torre. Então não dá pra gente falar assim, olha, você é a carta da imperatriz. Não dá. Por quê? Porque o ser humano é muito complexo. Então a gente não consegue associar os arcanos a puramente arquétipos, né? E quando a gente olha para o tarô, essa representação simbólica, ela traz uma carga de conhecimento que é de cada um. Então vou pegar o exemplo dessa caneca aqui, ó. Se eu falar para vocês, olha só que legal essa caneca, aí vocês vão olhar para mim e vão falar assim, legal, é uma caneca que serve para colocar um líquido e você usa ela para tomar o líquido. Pode ser água, café, chocolate, enfim. E quando eu falo dessa caneca aqui, eu me lembro que essa caneca aqui, ó, é uma caneca que eu ganhei de presente de alguém que foi para a Alemanha e me trouxe a caneca, que foi o Leonardo. Então eu lembro do Leonardo quando eu uso essa caneca. E eu gosto dela porque ela tem a cor amarela, que é a cor da minha marca. É uma caneca grande, porque cabe meio litro de líquido aqui. Então, assim, ela tem um significado para mim que não tem para vocês. Então, quando a gente começa a estudar o tarô, a gente fica muito preso ao quê? A palavra-chave, né? Imperatriz, prosperidade, imperatriz, mulher forte, imperatriz, mulher empoderada, imperatriz, mãe de grande nação. E aí a gente decora. E aí eu falo assim, né? Eu até brinco com os meus alunos, eu falo para eles, né? Quando no comecinho assim, eu faço umas perguntas e aí eles dão as respostas, né? Aí, por exemplo, saiu a carta da sacerdotisa, me dá um conselho
com a carta da sacerdotisa. Aí a pessoa vira e fala assim: e você tem que olhar para dentro de você. Você tem que olhar mais para si, né? Você acha mesmo que uma pessoa que está com problemas, que está passando por dificuldades, que está achando que o marido traiu, vai ter condições de olhar para si mesma? Vai ter condições de parar e tentar entender o processo que ela está passando? Não, ela foi buscar um tarólogo para isso, né? Então, às vezes a gente fica preso nas palavras-chave e a gente não consegue evoluir numa leitura. É muito importante a gente entender o que é essa representação simbólica, ela existe, né? Como ela existe e o que ela significa, não para você, não para o Bruno, não para o professor, mas para você. Né? Ontem na aula, o pessoal estava brigando comigo praticamente, né? Professor, é um absurdo. Você fala que tem que ter a interpretação de acordo com o plano mental, plano material, plano espiritual, plano emocional. Mas na tua apostila não tem isso escrito. Não tem mesmo, e é proposital. Por quê? Porque eu quero que os alunos, eles entendam a lógica oracular. Eu quero que eles saibam que a carta do Sol no plano físico representa o quê? O que o Sol representaria no plano físico. Boas colheitas, né? Um dia ensolarado é um dia gostoso, um dia ensolarado é um dia cheio de vida. Então, uma carta do Sol não representa doença, né? Então, a gente tem que entender esse simbolismo, né? Dentro do nosso conceito. Então, por exemplo, uma pessoa que faz aquele jogo do diário do tarô, que todo dia tira uma carta, guarda no caderno, não olha a carta, vai olhar a carta só no final do dia, ela vai ter o quê? Ela vai aprender os arcanos de uma forma com correlação do dia a dia dela, de uma forma muito pragmática. Então, essa representação simbólica aqui, ela não é algo que a gente aprende só nos livros. É algo que a gente precisa aprender nos livros, mas também aprender olhando para a nossa vida e tentando identificar o que aquele símbolo representa para mim, né? Por exemplo, lírio. Lírio, para algumas culturas, representa vida, né? Pureza. Para outras culturas, representa morte. Então, a gente precisa entender também o quê? Como que esse símbolo vibra dentro de um contexto sociocultural. Mas não o contexto sociocultural do nosso momento atual, da nossa contemporaneidade, né? É o contexto sociocultural da época em que o tarô foi concebido. E o tarô foi concebido em qual época? Ele foi concebido na Idade Média, né, por volta ali de 1500, 1600, que ele começa a adquirir esse formato. Talvez ele seja até um pouco mais antigo, porque tem relatos de jogos de carteado a partir de 1300 e pouquinho, né? Só que uma coisa importante, quando a gente olha para o tarô, a gente precisa transportar o nosso entendimento, né, para aquela época, a época em que o tarô ele foi concebido, que ele foi criado, que ele foi estabelecido. Vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. A carta do carro, né? O carro na Idade Média ele era um motor de desenvolvimento. Ele era uma forma que a sociedade tinha de expandir os seus mercados, de expandir as suas posses, onde o rei ou os nobres eles ganhavam mais terras. Por quê? Porque eles se locomoviam, né? Hoje em dia, se a gente fosse olhar para a carta do carro, não faz mais sentido, né? Você já pensou o carro que você usa aí como símbolo de prosperidade, ou de crescimento, ou de avanço, ou de conquista, né? Talvez o que movimenta a nossa sociedade hoje é mais um aparelho de celular, é um computador, né? Então talvez essa carta aqui, ó, ela já não está mais atualizada para o nosso contexto cultural e social de hoje. Então a gente precisa entender o que era o carro na Idade Média,
né? Qual que era a representação desse carro lá para aquelas pessoas, né? A Carta dos Amantes, muito comum, né? É uma cena da Idade Média muito comum, que era um momento de cisão ali de um jovem. Ele tinha que decidir se ele ficava com a mãe ou se ele ficava com a sua futura esposa, né? E o que ele faria com aquela mãe. Então a gente tem algumas características socioculturais muito importantes que a gente precisa compreender para o quê? Para construir esse arcabouço e esse conhecimento simbólico. Vamos voltar aqui para a nossa definição. Tarô é um conjunto de lâminas ou cartas que possui uma representação simbólica, podendo ser utilizado como um oráculo para analisar a condição humana. Então, o tarô, ele é uma ferramenta para analisar a condição humana. Lembra que eu comecei falando que nós somos seres em estado de evolução e que nós estamos aqui para cada vez mais evoluir? Então, essa premissa ela é importante. Por quê? Porque quando a gente abre um tarô para alguém, a gente vai fazer uma leitura, a gente está analisando como aquela pessoa está naquele momento. É muito engraçado, né? Às vezes as pessoas vêm e fazem consulta comigo, e aí eu sempre ponho uma carta para representar o consulente, como ele está emocional e como é que ele está emocionalmente e também pensando, né? E aí sai uma torre, sai um pendurado, sai uma carta da morte. Então, sempre a gente consegue entender muito bem como é que está aquela pessoa naquele momento. Quando a gente fala desse entender, né, a potencialidade, a condição humana, analisar a condição humana, a gente está falando de analisar como a pessoa está energeticamente e vibrando numa frequência no estado atual. E esse estado atual é um momento presente e uns minutos para frente, talvez até algumas horas para frente, né? Por quê? Porque quando a gente fala do tarô, o tarô ele não vai ter a habilidade e a capacidade de olhar, por exemplo, o teu filho de 3 anos, o que vai acontecer com ele quando ele tiver 50. O tarô ele vai analisar a energia do teu filho agora e ele vai dizer uma probabilidade que ele teria daqui 1, 2, 3, 4, até 5 anos. Não mais que isso. E muitas pessoas romantizam o tarô como se fosse uma coisa que vai analisar o destino de forma fixa, né? O destino ele não é fixo, ele está sempre sendo alterado pelas decisões e pelo livre-arbítrio de quem está vivendo. Então, por exemplo, eu costumo falar nas minhas palestras a respeito de processos evolutivos, que aquilo que a gente não aprende fora, aquilo que a gente não aprende dentro, desculpa, aquilo que a nossa consciência não está disposta a olhar, refletir e compreender, a gente aprende fora. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa muito apegada às pessoas, né, eu vou começar a perder pessoas para poder aprender a trabalhar esse desapego. Se eu sou uma pessoa muito materialista, eu não vou ter dinheiro para poder aprender a trabalhar esse materialismo, né? Então, o tarô ele faz o quê? Ele lê especificamente a condição humana no momento atual. Então vamos lá, ó. O tarô é um conjunto de lâminas ou cartas que possui uma representação simbólica e pode ser utilizada como oráculo para analisar a condição humana sem levar em consideração tendências. Então ele não vai olhar se o trânsito do planeta Saturno está virado retrógrado ou não está retrógrado, o que acontece, o que não acontece. Ele não vai fazer isso, tá? Ele não vai olhar essas tendências. Ele vai expressar a potencialidade dos eventos. Então, se você está vibrando hoje num relacionamento uma energia de baixa valia, de baixa autoestima, de pouco poder de ação, que pode ser mostrado por uma carta do pendurado, isso mostra que logo logo esse relacionamento seu talvez não tenha uma continuidade. Vocês estão observando? Então, o tarô ele vai fazer o quê? Ele vai analisar a potencialidade dos eventos, o que pode acontecer, levando em consideração o quê? O estado atual do indivíduo perante o fato. Eu sempre vou precisar de um fato para fazer uma leitura de tarô. Por quê? Porque eu não consigo analisar o ser humano, que é muito complexo, sem um fato.
sem uma questão específica, sem mirar o meu telescópio para algum ponto daquele ser humano. Então, muitas vezes eu recebo, tanto aqui no Instagram e às vezes também lá no YouTube, faz um geral aí para mim, né? Quem realmente entende da dinâmica do tarô vai saber que o geral não existe. O que existe é o quê? O tarólogo, que tem uma sagacidade ali, que tem uma experiência, que fala, bom, você quer um geral, então você não está importando o que você quer. Então eu vou falar de amor, porque todo mundo quer saber de amor. Ou vou falar de dinheiro, porque todo mundo quer saber de dinheiro. Então, ou vou falar de saúde. Então o tarólogo, na hora que vai fazer o tal do geral, ele escolhe ali o que ele quer falar. Por quê? Porque não existe essa análise geral. Análise geral, a gente precisaria ficar pelo menos umas 3 horas com um consulente para entender todos os pontos que estão pegando na vida dele e depois explicar cada um desses pontos. Agora, vamos lá. Quando a gente olha essa questão perante o fato, a gente está focando num ponto específico. E focar nesse ponto específico vai produzir o quê? Uma análise mais adequada e mais direcionada daquilo que ele precisa saber. Quando a gente fala assim para o consulente, o consulente veio e ele não quer ele não quer falar, ele não quer fazer pergunta. Tudo bem, não tem problema, a gente abre uma mandala, né? E a mandala ela tem 13 cartas, e as 13 cartas, cada uma é uma pergunta. Então você responde 13 perguntas com uma única tiragem. Vai falar do fluxo de dinheiro, vai falar da comunicação, vai falar do pensamento, vai falar de como está o relacionamento, como o parceiro vê, vai falar sobre a casa. E aí você acaba fazendo uma consulta que tem 13 perguntas. E cada pergunta é respondida ali com uma carta ou 2 cartas, dependendo do método que você utiliza. O tarô possui alegorias e símbolos que representam vibrações energéticas do ser humano. A partir do momento que eu abro uma mesa, que eu faço uma leitura de tarô, eu estou capturando essa informação. E informação é linguagem. E aí eu preciso o quê? Eu preciso ter aquele conhecimento de representação simbólica para interpretar essa linguagem. Só que a interpretação dessa linguagem, ela vem através do quê? Através do meu conhecimento gramatical. Banana, abacate, mistura, liquidificador, depois você bebe. Só que com sal. Vocês entenderam o que eu falei? É óbvio que não. Por quê? Porque eu usei as palavras soltas, né? Sem uma lógica e sem uma gramática correta. Muitas pessoas pegam lá nos grupos de Facebook, né? Tô cansado disso. E fala assim, eu queria tanto saber se eu vou ganhar uma promoção. Tirei 3 cartas. E aí, sai a minha promoção? Aí fica nossa, saiu a carta do carro. Lógico que você vai ser promovida. Aí vem o outro e fala, não, saiu o rei de ouros. Lógico que você vai ser promovida. Saiu o rei de copas. É claro que você vai ser promovida, né? Tá, mas gente, quem garante que essas cartas estão vibrando na polaridade benéfica? Quem garante que esse carro aqui é avanço e não demissão? Quem garante que esse rei de copas aqui é diplomacia, boa comunicação e não enganação e passada de perna? E quem garante que esse rei de ouros aqui, é prosperidade e não falta de prosperidade? Então, não basta eu tirar 3 cartinhas e achar que eu vou olhar para elas e vou responder a questão. É óbvio e é muito importante que a gente tenha consciência disso, que as pessoas podem usar a intuição para chegar nessas conclusões. E tá correto, não tem problema. Se você utiliza a tua intuição, tá perfeito. Agora, você não pode querer tirar 3 cartinhas e querer que o outro, sem conhecer, sem saber da questão de como está a sua vida, interprete isso. Então, a gente não tem essa intuição ainda virtual nesse sentido, a não ser que a pessoa seja vidente, né? Se a pessoa for vidente, aí tudo bem. E aí, quando a gente olha para essas 3 cartinhas, né? A gente pode fazer o quê? A gente pode colocar uma gramática nelas, né?
que é estabelecer uma metodologia, que pode ser uma metodologia de 3 cartas, uma de 13, e assim sucessivamente. A gente pode usar o método que a gente se sentir mais confortável, né? Mas, vamos lá. O tarô, ele é uma ferramenta de leitura oracular, né? Que vai fazer o quê? Ela vai... a leitura oracular é o quê? É tocar o divino. É tocar o teu eu superior, o teu divino, né? Quando a gente fala desse conceito de técnica, de usar a intuição ou não usar a intuição, quando a gente fala desse conceito de você entender e compreender a lógica oracular, muitas pessoas até saem da live. Por quê? Porque acaba quebrando um pouco o misticismo do tarô. Aquela coisa da onisciência do tarólogo. O tarólogo não é onisciente, o tarólogo não é onipotente. Muito pelo contrário, os tarólogos oniscientes e onipotentes, eles estão longe do processo de evolução. Por quê? Porque eles acham que eles são evoluídos. E uma pessoa que acha que é evoluída não tem evolução nenhuma. Já dizia Harish Johari, né? O comportamento ou a atitude mais egóica é você afirmar que você não tem ego. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? E quando eu falo aqui de usar técnica, eu estou falando que qualquer pessoa é capaz de ler tarô. Qualquer pessoa é capaz de desenvolver o pensamento oracular e o pensamento lógico para fazer uma leitura de tarô, tá? E eu tenho desenvolvido pesquisas e trabalhos que mostram que quanto mais você se apega na técnica, melhora a tua comunicação, melhora a tua forma de interpretar, melhora a tua forma de compreender a situação que o consulente está vivendo. Agora, observem o seguinte. Deixa eu fazer aqui, antes da gente ir para a segunda parte, que eu vou falar o que a gente precisa ter para ter sucesso no tarô, né? Para ser um bom tarólogo, para ser um profissional de qualidade, né? Antes disso, eu quero dizer o seguinte, ó. Eu quero falar que eu tô com cursos de tarô abertos. Quem se interessar e quiser fazer, tem uma lista de esperas. Me manda a mensagem no DM do Instagram aqui, que eu vou disponibilizar para vocês o link para que vocês possam colocar os seus nominhos na lista de espera, tá? E também falar que tem inscrições ainda, tem vaga para o curso do tarô, do amor no tarô, aonde eu montei um curso que eu só ampliei esse binóculo, sabe esse meu binóculo, essa minha luneta, eu ampliei só para o amor. E aí, cada um dos 22 arcanos maiores, a gente vai ter uma ampliação só voltada para relacionamento amoroso, tá? Então, quem tiver interessado também, tem um botão aí na bio do Instagram que vai levar vocês para um link para vocês fazerem a compra desse curso. Voltando aqui. Quando a gente olha a questão da leitura, né, do tarô, a gente precisa ter em mente que cada arcano possui, primeiro, simbolismo, aquele simbolismo sociocultural da Idade Média, que é representado pelas lâminas, se você usa o tarô clássico ou o tarô tradicional moderno. Se você utiliza o tarô, por exemplo, o tarô mitológico, vai ter um simbolismo baseado nesta mitologia aqui, porque o tarô mitológico é derivado da mitologia, desse conceito, né, sociocultural da Idade Média, porém transcrito para a mitologia grega. Se você utiliza o tarô dos vampiros, a mesma coisa, transcrito para o conceito do vampirismo. Se você utiliza qualquer outro tipo de tarô, né, por exemplo, o tarô egípcio, é que não está aqui, eu ia pegar o Megaland. O Megaland é um tarô que foi baseado no conceito redneck lá dos Estados Unidos. Ele é muito engraçadinho. Então, esse simbolismo, a gente precisa ter esse simbolismo, entender a interpretação desse simbolismo dentro desse conceito sociocultural e temporal lá da Idade Média, quando o tarô foi concebido, foi criado, foi desenvolvido, né? Outra coisa que é importante é a gente entender cada uma das alegorias. Porque quando um artista ele desenha o tarô, ele não desenha o tarô pura e simplesmente porque ele quer fazer uma imagem bonita. Não. Quando eles desenharam o tarô, tanto de Marsella quanto o tarô de Waite, eles colocaram aqui a lua, colocaram o sol atrás da lua, colocaram um caranguejo, os 2 cachorros, as torres.
Cada uma dessas alegorias remete ao quê? Remete a um pedacinho do significado dessa carta. Por quê? Porque a carta é conceitual. A carta da Lua, ela representa um conceito. E esse conceito ele é vinculado a vários pedacinhos. E cada pedacinho vai combinado mostra esse conceito. É igual a minha caneca, que eu preciso juntar lá a questão da viagem, a questão do meu amigo que me deu essa caneca, a questão do fundo amarelo, tudo isso para poder representar o que essa caneca vibra para mim. Ok? Gente, tá muito chato? Vocês estão gostando? Falem aí para mim, por favor. Outra coisa que a gente precisa entender é a vibração energética desse arcano. Por que a vibração energética do arcano, Bruno? Porque o arcano ele tem uma assinatura energética. E essa assinatura energética, ela te ajuda a fazer processos divinatórios. Então, por exemplo, meu ex vai voltar, sai uma carta da Lua, essa carta da Lua está vibrando o quê? Provavelmente não. Por que não? Porque a Lua é tensa, densa, sofrida. Ela é um primeiro arcano do caminho da evolução. Então, a partida desse ex está te mostrando que você precisa evoluir. Tá? Outra coisa, por exemplo, que a gente precisa saber também são os aspectos de luz e os aspectos de sombra. E aqui eu vou comprar a briga com muita gente. Eu vou ver ali que os numerozinhos da live vão baixar, né? As pessoas vão saírem da live. Mas não tem problema não. Por quê? Porque aspectos de luz e sombra é a minha visão, a minha interpretação. Quando alguém ensina tarô assim, o que é a lua vibrando no aspecto de luz ou no aspecto positivo? Ah, a lua no positivo é isso, isso e aquilo. O que é a lua vibrando no negativo? A lua no negativo é isso, aquilo e isso. Não. Ó, a lua nos aspectos de sombra e luz, elas não significam uma coisa benéfica e uma coisa maléfica, uma coisa não benéfica. O aspecto de luz é o quê? Lembra daquele ser em evolução lá de trás? Aquele ser em evolução, ele tem algo que aprender, ele tem que evoluir. E os aspectos de luz da carta da Lua mostram um processo de evolução através do quê? Da expansão. Através daquele conceito que vai fazer com que a pessoa seja ativa. É o sagrado masculino. Os aspectos de sombra do arcano é o sagrado feminino. É o quê? É a evolução através da restrição, através da passividade, através do saber esperar. A Lua é número 18. Todas as cartas pares do tarô, elas têm uma polaridade mais feminina, uma polaridade mais restritiva, uma polaridade mais voltada para dentro. Lembra aquele negócio que eu não aprendo dentro, eu vou aprender fora? Então, a Lua é uma carta que convida você a aprender dentro, a evoluir através dos seus movimentos internos, né? E aí a gente acaba falando da Lua como negativo, mas nem sempre ela é negativa. Aí a gente precisa saber também o quê? O que significa essa carta quando ela está vibrando invertida. Que aí é o significado inverso da vibração energética, que geralmente coincide com o aspecto de luz. O aconselhamento desta carta, porque a carta também possui um conselho embutido, que não é o significado principal da carta, tá? Então, por exemplo, eu vejo muito as pessoas fazendo aconselhamento, principalmente os meus alunos em aula, que eu quero matar esses meus alunos, porque eles estão fazendo a utilização do método de maneira incorreta, que é o seguinte, ó. Por exemplo, deixa eu pegar aqui, eu quero pegar a carta da Imperatriz para usar como exemplo. Ó, a pessoa fala assim, ó. Eu quero comprar um carro. Qual conselho você me dá? Saiu a Imperatriz. Aí a pessoa olha para a carta, olha para o consulente, olha para a carta, olha para o consulente e fala: nossa, saiu a Imperatriz. Mostra que você é uma pessoa empoderada, que você é uma pessoa próspera, que você tem muitas condições de comprar esse carro. Tá? Mas a pessoa pediu um conselho sobre a compra do carro. E qual é o conselho da Imperatriz? Não deixa para depois. Vai lá e faz agora. Observa como é diferente quando você observa o conselho da carta
e o arquétipo ou o significado da carta solto, né? Então, dar um conselho para a pessoa é dizer o quê? É dizer o que essa carta faria. Então, o conselho é diferente do significado da carta. Nem sempre o conselho é igual ao significado da carta. E a gente precisa estar atento a isso, tá? Outra coisa importante são o quê? Os obstáculos e as advertências. Todo arcano possui um obstáculo e uma advertência. Por quê? Porque ele está falando sobre processos de evolução. Então, quais são as dificuldades que eu tenho no meu processo de evolução quando eu estou vibrando essa energia? E aí a gente tem aqui o conceito do obstáculo e da advertência. Então, se você, né, quer aprender tarô, você precisa estudar tudo isso aqui, ó. Vamos lá. Simbolismo, interpretação desse simbolismo dentro de um conceito sociocultural, as alegorias do arcano, a vibração energética, os aspectos de luz, os aspectos de sombra, o significado invertido, o aconselhamento, os obstáculos ou as advertências. Bruno, mas é muita coisa. É muita coisa. Só que esse muita coisa aqui, quando você começa a compreender a lógica oracular, a tua mente ela já desenvolve muitas desses conceitos aqui. Por quê? Porque, primeira coisa, né? Eu não sei nada, eu não sei tudo de tarô. Eu tô apenas começando a minha jornada. Eu tenho 34 anos, né? Eu tenho certeza que a Heloísa Guerbara, que eu vi aqui subindo o nominho dela, que tem aí mais de 30 anos de tarô, deve saber muito mais do que eu. Mas certeza absoluta. Então, gente, a gente tem que ter a humildade de saber e de compreender que tarô é um estudo para a vida. E toda vez que alguém faz uma live, ou dá uma aula, ou estuda um determinado autor, vai ganhando conhecimento. A gente não pode achar que a gente já sabe tudo. E, por exemplo, os meus alunos falam assim, professor, nossa, o teu curso é muito bom. Eu fiz curso com o fulano, e o fulano, ele explica diferente de você. Essa carta aqui, ele fala que é isso, aquilo e outro, e acabou. Tudo bem. Também faço curso com fulano. Por quê? Porque o fulano vai ter uma visão diferente do arcano. E aí você vai usar aquela visão que faz sentido para você na sua vida. Que tem uma representação para você na sua vida. Não basta você recitar, que nem um papagaio de pirata, as palavras-chave. Porque quando você recita as palavras-chave, a tua leitura ela fica mecânica e o teu consulente não consegue entender o que você quer dizer. Então é muito importante você aprender, né, o que aquele arcano significa de uma forma conceitual e não de uma forma racional e lógica, tá? Voltando aqui, o que a gente precisa para ser um bom tarólogo, para fazer uma boa leitura? Primeiro, a gente precisa conhecer o tarô, a gente já chegou a essa conclusão. E aí, o que é o tarô? Tarô é um conjunto de lâminas ou cartas que possui uma representação simbólica, que pode ser utilizado como um oráculo para analisar a condição humana, sem levar em consideração tendências. Ele expressa uma potencialidade de eventos, levando em consideração o estado atual do indivíduo perante o fato. Agora, gente, vamos lá. O que a gente precisa para ser um bom tarólogo, para ter sucesso no tarô? Primeira coisa, respeitar o consulente. Nossa, eu sou o máximo. Meu consulente chega aqui e eu xingo ele, eu falo para ele o que ele tem que ouvir. Eu acho desrespeitoso. Você tem que ter empatia com o teu consulente. Você tem que trazer ele porque ele quer, você precisa primeiro aprender a ouvir, para depois você falar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: fazer uma boa pergunta. Fazer uma boa pergunta é fundamental para o tarô. Muitas vezes o consulente ele vem e ele conta uma história para você, mas ele não faz uma pergunta. E a gente precisa o quê? A gente precisa da pergunta para responder.
Ah, Bruno, eu sou o máximo. Eu respondo sem pergunta. Muito obrigado, não quero me consultar com você. Porque se você não tem uma pergunta, como é que você vai analisar aquele binóculo lá, minha luneta? Como é que você vai chegar lá perto para enxergar aquele movimento, aquela situação? Não vai. Porque não tem uma pergunta, não está direcionado. Então a sua consulta, provavelmente, ela é uma consulta que fala tudo e não fala nada. E aí você fica 2, 3 horas com o consulente e o consulente ele nem lembra qual foi a primeira frase que você falou quando entrou na consulta. A segunda coisa, a primeira coisa é fazer uma boa pergunta. Então o tarô ele não trabalha muito bem com perguntas dúbias. Vou para São Paulo ou para Curitiba? Não. Você tem que perguntar: se eu for para Curitiba, o que acontece? Se eu for para São Paulo, o que acontece? Baseado na comparação das duas situações, aí você toma uma decisão. O tarô, ele também não trabalha muito bem com perguntas muito gerais, muito genéricas, né? Ah, eu quero saber do meu futuro. Tá, você vai ganhar dinheiro, você vai perder dinheiro, você vai viver. E ó, daqui uns anos, assim, ó, sei lá, pode demorar 100 anos, você vai morrer. Poxa vida, né? Olha só como eu nem precisei do tarô para dar esse prognóstico para você. Por quê? Porque é muito amplo, né? É muito genérico, muito geral, muito generalista. Então, a gente precisa saber perguntar. A segunda coisa é que a gente precisa analisar a motivação da pergunta. Por que, que aquele consulente está questionando? Pode ser que ele está questionando porque ele está preocupado, pode ser que ele está questionando porque ele só é curioso, né? Por que, que ele questiona? É até bom você ter essa informação da motivação para fins éticos, né? Porque vai que o cara está querendo curiar a vida do outro e você não pode fazer isso porque, eticamente falando, não é adequado. Então a gente precisa saber a motivação da pergunta. Uma coisa importante que aconteceu comigo. A menina chegou para mim e falou assim: meu ex vai voltar? E aí eu não olhei a motivação. E foi aí que eu tive esse insight, né, de que a motivação é importante. Falei pra ela: olha, saiu a carta da Imperatriz. Tipo, ele vai voltar. A menina ficou sem cor. Sumiu. O lábio ficou branco, ficou pálida. Aí eu falei pra ela: meu bem, você tá passando bem? O que acontece? Ela falou: ele não pode voltar. Porque ele me batia muito e eu tenho medo dele. Como eu não olhei a motivação, eu não sabia que aquela imperatriz, na verdade, representava que os desejos do consulente são manifestos. E ele não ia voltar. Por quê? Porque a imperatriz dizia que ia ficar tudo bem para ela. Mas eu não olhei a motivação. Então, como eu não olhei a motivação, eu errei a minha leitura, eu errei a minha interpretação. E é muito importante a gente olhar a motivação da pergunta para a gente poder saber direcionar realmente o que aquele arcano está vibrando. Outra coisa importante é identificar qual tipo de resposta o consulente precisa. Eu conheço casos e relatos, né, de pessoas que vão a tarólogos, que vão a tarotistas e fazem uma pergunta. Por exemplo: eu vim aqui porque eu quero saber se eu vou ser promovido no meu trabalho. Aí a taróloga embaralha, corta 3 vezes, sopra o baralho, despeja o baralho em cima da mesa, pede para o consulente pegar 5, 10, 15 cartas e começa a interpretar. Olha, eu tô vendo aqui que teu marido tá te traindo, que tua mãe vai morrer e que a tua casa vai ter uma goteira lá que vai dar uma despesa para você. Tá, mas peraí, eu queria saber se eu vou ser promovido. Ah, se você vai ser promovido, o tarô não abriu. Tudo bem, eu aceito, é um aconselhamento espiritual, né? Então, assim, pra mim, se você tem esse tipo de postura, ou se você vai para alguém que tem esse tipo de postura, pra mim ele pode ser um ótimo tarólogo, mas é um péssimo prestador de serviço. Você vai pagar para alguém que você pediu para construir um muro na frente da tua casa e essa pessoa constrói um muro no meio da tua sala? Não, né? Então, é muito importante a gente entender, e isso aqui é um bate-papo de 2, 3 minutos, não é nada muito crítico. Que tipo de pergunta esse consulente quer? Ele quer uma pergunta curta, ele quer uma pergunta detalhada, ele quer uma resposta mais filosófica? Qual é o tipo de resposta que ele precisa? Qual é o tema que ele quer saber?
E focar na pergunta do consulente. Eu pego mentoria para fazer, e aí eu sempre na mentoria eu faço assim: a pessoa tira o tarô para mim. E aí eu vou observando como é que ela faz o jogo. E eu faço perguntas. Então, por exemplo, eu pergunto coisas cotidianas da minha vida. Se eu vou ganhar dinheiro, se eu não vou ganhar dinheiro, se tem alguém que gosta de mim, se não gosta, o que fulano pensa de mim. E a pessoa, muitas vezes, ela fica tão vidrada nas palavras-chave e no aspecto arquetípico da carta que ela esquece de responder a pergunta. E aí acaba que o consulente sai mais com dúvida do que com a resposta que ele veio buscar. Né? Então, focar na pergunta e no conceito da motivação e identificar que tipo de resposta esse consulente precisa é fundamental. Porque dessa forma você vai atingir aí, né, um bom serviço prestado. Lembrando que a gente, além de mensageiros do astral, de oraculistas, né? Nós tocamos sim o divino, nós vemos a energia do consulente, nós somos prestadores de serviços, nós vamos ser remunerados por isso. Então, não adianta eu achar que eu vou prestar um bom serviço falando groselha, falando algo que o consulente não tá querendo saber ou não é o foco na vida dele. Bom, uma vez que eu entendo a pergunta, que eu sei analisar qual é a motivação, que eu identifiquei qual é o tipo de resposta que esse consulente precisa, eu vou identificar qual é o melhor método para fazer a leitura. Então, qual é o melhor método para eu fazer uma leitura? Por exemplo, teve uma vez num grupo de Facebook, eu adoro os grupos de Facebook porque eu aprendo muito lá como não ser, né? Como não fazer, como não ser, como não responder, né? Como não trocar experiências. É muito bom a gente participar desses grupos de Facebook para isso, tá? E lá no grupo de Facebook a menina perguntou assim: fulano gosta de mim? Aí eu tirei 3 cartas. Devo, não devo e um conselho. Tá, devo, não devo e um conselho. Como é que você responde se o fulaninho gosta de mim ou não? Com devo, não devo e um conselho. Não dá para responder, né, gente? O método que ela usou foi um método incorreto. Ah, mas tem que entender que ela é iniciante. Se ela é iniciante, ela precisa estudar mais. Porque isso aqui é o básico para você poder fazer uma boa leitura. É saber utilizar um método adequadamente, mesmo que seja o mesmo método. Mesmo que você utilize o mesmo método. A vida inteira. Só faço um. Não tem problema nenhum. Mas você tem que saber usar bem. E você tem que saber em quais situações aquele método se aplica. Porque, por exemplo, não adianta eu querer tirar passado, presente e futuro por uma questão relacionada, sei lá, a um cunho de análise de personalidade de uma outra pessoa. Né? O máximo que eu vou conseguir entender é o fluxo da tendência com passado, presente e futuro. Mas eu não vou saber se o cara é honesto, se o cara não é, se ele está sendo verdadeiro, se ele está mentindo, se ele ama ou se ele não ama. Então é muito importante a gente ter essa visão, né, de qual é o método e para qual tipo de questão eu vou utilizar esse método. Depois a gente tem que saber usar esse método de maneira adequada. Então, como é que eu faço para ler esta carta aqui na casa de presente? Como é que eu faço para ler essa carta aqui na casa de futuro, na casa de passado, por exemplo? E quais aspectos dessa carta eu leio? Por exemplo, a carta da Lua, né? Se ela estiver vibrando no aspecto mental e emocional do consulente, mostra que esse consulente está uma depressão profunda, está muito entristecido, tem muita dificuldade de lidar com o conteúdo real da vida. Então, olha só, né? Essa carta aqui vibrando no aspecto mental e emocional. Agora, por exemplo, se essa carta aqui ela vibra numa pergunta, vou melhorar a minha vida financeira? Olha só a diferença. Essa carta aqui, vou melhorar a minha vida financeira. Se ela estiver vibrando no presente, a gente está lendo no material, né? Então, presente, material. Vou melhorar a minha vida financeira, mostra que o consulente está com muitas dívidas, que ele perdeu muito dinheiro, que ele está muito azarado.
É mau agouro isso aqui, falta de sorte. Pode até representar que foi feito um trabalhinho para estragar a vida dele. Se eu pego essa carta aqui e eu coloco ela projetada para o futuro, indica que haverá crescimento e melhora. Olha a diferença, porque eu mudei o tempo, né, da leitura. Então, no presente mostra mau agouro, sofrimento, dor, angústia. Mostra tristeza, mostra perdas, mostra segredos, mostra magia feita. No futuro, fala que haverá crescimento e que as coisas melhoram. Por quê? Porque essa lua aqui não é uma lua, né? Ela é um eclipse. E o eclipse, quando no futuro, ele não é mais eclipse. A lua já foi embora, né? Então, a gente precisa entender muito bem essas projeções de futuro dos arcanos e como ele vibra em cada uma das cartas, tá? Aí a gente vai saber o significado do arcano dentro daquele método. E aí, por último, a gente pode ser intuitivo. Aí, por último, você usa a sua intuição. Vocês entenderam como que a gente faz para poder desenvolver uma boa consulta, ser um bom tarólogo, um bom oraculista, para ter sucesso? Aqui, o método ele é muito importante, por quê? Porque com o método a gente vai também organizar o fluxo da leitura. Gente, eu fiz esse papel gigante aqui, ó, que eu cortei ele porque ele estava tão grande, né? Não é porque eu tô lendo o que eu tô falando. Muito pelo contrário. Eu fiz esse papel aqui por quê? Porque eu tenho um storytelling aqui do que eu quero falar para vocês. Eu criei uma sequência de leitura. No método é a mesma coisa. Você vai ter lá a carta 1, a carta 2, a carta 3, a carta 4, a carta 5. E você vai lendo uma sequência adequada para contar uma história e chegar numa conclusão adequada para o seu consulente. Quando a gente fala de método, a gente está, na verdade, está falando o quê? A gente está organizando como que a gente vai contar a história para o consulente, como é que a gente vai dar a notícia para ele. E isso é muito importante porque ninguém conta a história do fim para o começo. A gente sempre vai contar a história do começo para o fim, ou contar a história olhando e analisando os pontos de maneira adequada, né? Se não é uma história sequencial, né? Karina tá perguntando que tarô é esse. É esse aqui, Karina. Tarô Golden Universal da Lois Carabeu, tá bom? Pra gente fechar aqui e finalizar, quando a gente fala de uma utilização de um método, né, muitas vezes as pessoas falam assim, faz uma leitura para mim, e aí você vai abrindo, né? E aí você vai olhando, por exemplo, o aspecto material primeiro, o aspecto emocional depois, o aspecto espiritual. Você vai olhar o aspecto em termos de saúde, em termos de relacionamentos. Você vai olhando por pedaços. Você não vai olhar o relacionamento, misturar junto com o material. Por quê? Porque vai ficando complicado. Você vai acabar confundindo a cabeça do seu consulente. Então, é muito importante a gente seguir uma sequência, a gente ter um detalhamento, né? Quando a gente vai fazer as nossas leituras, tá? Gente, terminando por aqui, né? Nossa palestrinha. Eu quero saber se vocês gostaram, tá? Se vocês o que vocês acharam. Se vocês têm alguma dúvida, coloca aí, por favor, dentro do bate-papo, que a gente vai responder a dúvida de vocês relacionada à palestra. Lembrando que eu estou com inscrições abertas para o curso de formação de tarô, curso de 6 meses, tá? Onde vocês aprendem a usar o tarô de forma profissional. Também estou com inscrições abertas para o curso Amor no Tarô, que é um curso onde eu vou pegar o meu binóculo lá, a minha luneta, e eu vou mirar só no aspecto de relacionamentos, tá bom? Quem não me segue ainda, segue lá no Instagram, que eu sempre estou fazendo live, sempre estou mandando, trazendo algum conceito novo, algum conhecimento. Lembrando que às segundas-feiras a gente posta lá no canal do YouTube um vídeo, né, dando aula. Então sempre tem aula no canal do YouTube,
nas segundas-feiras. O canal do YouTube é www.youtube.com.br/arquiobr, tá? Lembrando também que tá rolando aí o desafio do tarô, que eu trouxe a pergunta se o rapaz ia arrumar emprego. E aí eu quero que vocês comentem lá na imagem para que a gente depois pegue os comentários de vocês e produza um vídeo ensinando como interpretar essa jogada, como responder a resposta da pergunta com aquelas 3 cartas, tá bom? Então, gente, vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço, fiquem na luz e até breve.